Muito bem. Nessa aula, a intenção é apresentar a disciplina, tá certo? Só lembrando que dentro do sistema, no caso, aquele que nós já fomos apresentados, no caso do Moodle, lá vai estar disponível para você tanto esse slide como também a ementa, tá certo? A ementa, ela é nacional e, no caso, se você está fazendo curso conosco, está fazendo curso lá em Campinas, está fazendo curso lá em Natal, onde for, sempre vai ser a mesma ementa, tá bom? Só deixando claro aqui, deixa eu abrir para vocês aqui rapidamente a ementa. Eu vou usar aqui o meu, só para a gente poder acompanhar rapidamente. Daqui a pouco eu quero entrar, antes, pelo menos hoje, pelo menos explicar o que vocês vão ver em métodos exegéticos, tá bom? Porque esse nome tão bonito para uma disciplina, né? Então, ó, já está aqui. Aqui eu vou depois alterar, vou adicionar, tá bom? E aqui você vai encontrar a ementa. Ó, cliquei em cima na ementa. E aí, ó, já está aqui disponível, então eu posso vê-la. Muito bem. Então, o curso, ele tem os mesmos 3 créditos que todos os outros, tá bom? Ele é da área pastoral. É bom rever isso. Daquele só que você mostrou, né? Isso. Apesar que ele está na linha teológica, mas de Bíblia, né? Na linha de Bíblia. Mas depois eu vejo isso aqui direitinho. Então, ele tem aqui, eu não vou ler isso aqui porque eu quero já falar dentro da própria aula, tá? Então, tem a descrição, os fundamentos do curso, os objetivos. Né? Então, o objetivo nessas aulas, nesses encontros, vai ser identificar as características distintas da interpretação bíblica. O correto emprego da palavra de Deus, interpretação, analisar textos, tá? Com o objetivo de teologia disciplinada, depois vocês vão ver melhor, escrever uma reflexão sobre a relação do intérprete diante do texto bíblico. Essa disciplina, não quero assustá-los de forma alguma, mas essa disciplina vai requerer de vocês prática. Ou seja, vai chegar um momento em, de fato, no período da disciplina, que vai ser mãos na massa. A disciplina, ela não é só teoria. Eu vou aprender, não. Vai ter um momento que vai ter que realmente interpretar, ou pelo menos essa é a proposta um pouco aí do que nós vamos estar fazendo. Aplicar, além de tudo isso, aplicar essas verdades através da hermenêutica, que eu também vou falar um pouquinho sobre isso, e trazer as necessidades, contextualizar e trazer as necessidades da igreja. E aqui vocês vão ver como é que vai ser discorrido, né? Unidade 1, 2 e 3, tá bom? Depois vocês olhem com mais calma. Aqui tem algumas referências, algumas sugestões bibliográficas, tá? Muitas delas aqui, principalmente os manuais, é algo que eu vou estar utilizando. Tem aqui o manual de exegese. Alguns desses aqui eu vou ver se eu encontro para disponibilizar online, que alguns aqui já tem online, tá? Mas o que eu quero deixar confortável, essa aqui é um clássico, né? Como estudar a Bíblia, nós temos aqui no seminário. Algumas coisas referentes a grego nós vamos ter que trabalhar, não tem como. Agora vocês vão poder falar assim, está falando grego? Nós vamos dizer sim, estamos falando grego. Tá? Nós vamos ter que voltar muito àquelas atividades que vocês fizeram em hermenêutica, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento delas duas, os princípios e os processos da interpretação bíblica e, de fato, entrar nos métodos exegéticos. Tá bom? Então, isso aqui foi só uma apresentaçãozinha, mas está disponível para vocês no sistema. Tá? Então, tá. Para apresentar ainda a disciplina, é importante deixar claro o seguinte. Para o pregador,
dentro do seminário, nós temos algumas propostas que enriquecem o pregador. São ferramentas. Tá? Então, por exemplo, uma das disciplinas que não sei se vocês ainda pagaram, mas é a comunicação cristã. A comunicação cristã é fundamental. Né? Por quê? Porque dentro... Eu já ministrei, não sei se vocês pagaram. Na comunicação cristã é fundamental pelo fato de você, no caso, ser o transmissor de uma informação e do outro lado tem alguém que está recebendo essa informação. Então, foi a comunicação cristã que nós vimos muito sobre oratória, como nós falamos no último fim de semana, a dicção, a forma de falar, onde, como falar. Então, é importante aprendermos sobre comunicação. Além disso, uma outra ferramenta importante para o pregador, no caso, é a própria hermenêutica, que vocês, pelo menos, viram, acho que umas 2 disciplinas atrás. E na hermenêutica, o que vocês viram como um todo, assim, de forma geral, é a interpretação bíblica. São formas, maneiras, regras de interpretação bíblica, tá? Que fortalece o pregador. E nós agora vamos ver os métodos exegéticos, que também fortalece o pregador. Assim como a homilética fortalece o pregador, tanto a homilética temática, textual, expositiva. Então, essas disciplinas, para mim, essas 5, né? Comunicação cristã, hermenêutica, métodos exegéticos, homilética, pregação expositiva, são as ferramentas para o pregador. Certo? Lógico, para que essas ferramentas funcionem, aí vai precisar de quê? Da teologia, vai precisar das pastorais, de todas as outras para completar ela. Entende o que eu falo? Então, antes de falar rapidamente aqui sobre os métodos exegéticos, eu preciso dizer para vocês, mais uma vez, o que é hermenêutica. Hermenêutica e exegese, elas estão caminhando juntas. Tá certo? Elas caminham juntas. Não tem como nós falarmos de exegese e hermenêutica. Se nós fôssemos pensar, seria assim: interpretação bíblica 1, interpretação bíblica 2. Um exemplo: hermenêutica, exegese, hermenêutica, tá? Mas então o que é essa hermenêutica? Vocês lembram? O que é essa hermenêutica? A hermenêutica é a arte da interpretação. Exato. É a arte de interpretar. Então, é só nós que usamos, nós cristãos? Não. No caso, existem os juristas, por exemplo, que utilizam, porque eles têm lá os dossiês, enfim, tem que aprender a interpretar, tá bom? Então, é dito o seguinte, através do dicionário, que é a ciência técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, né, das escrituras sagradas, enfim. É a interpretação de textos do sentido das palavras, tá? Então, é muito comum nós vermos na hermenêutica nós entrarmos e nos aprofundarmos dentro da cultura, da história, que é o que nós vamos ver também dentro um pouquinho da exegese, mas muito mais como método. É isso que nós vamos falar já já. Então, a hermenêutica também é a arte de interpretar a Bíblia. Agora, a hermenêutica bíblica, tá aqui. Tem como objetivo desenvolver regras para a sua interpretação. A hermenêutica tem como objetivo investigar e coordenar de modo sistemático os princípios científicos e leis decorrentes, que disciplinam a apuração do conteúdo no sentido e dos fins das palavras e a restauração dos conceitos orgânicos dos termos para efeito de sua aplicação e interpretação. Só que a exegese, e depois nós vamos falar sobre a exegese, que existe a exegese e existe a exegese. Tá? Você que está assistindo, está ouvindo, não está vendo a minha interpretação, mas eu estou interpretando exegese e exegese. Mas depois eu vou explicar melhor sobre isso. Tá?
Já a exegese, ela é muito semelhante à hermenêutica, tanto que algumas pessoas ainda, assim, é muito confuso para muitas pessoas diferenciar hermenêutica e exegese, porque eles são muito parecidos, de fato. Tá? Só que nós vamos ver que a diferença da exegese, ela tem como objetivo esclarecer aquilo que foi interpretado. Certo? Porque uma coisa é você entender, poxa, que legal, daqui a pouco nós vamos ter um textozinho, mas a minha ideia era essa, tem um texto, e a gente tem já começar já, porque como eu disse, é muito prática. Então, uma coisa, como eu disse, é você interpretar, e outra coisa é você esclarecer. Isso me faz recordar sobre iluminação e inspiração. Vocês sabem a diferença de iluminação e inspiração? Inspiração. Isso. Ó, vou tentar escrever aqui. Ilumina. É que eu estou usando o touch aqui do notebook. Vou arrumar um mouse aqui. Tem um mouse ali. Iluminação. E isso nós estamos falando. Nós estamos falando sobre interpretação bíblica. Então, não vai falar que a iluminação tem a ver com a Eletrobras. O que é a iluminação e o que é uma inspiração? Deixa eu ver se fica melhor. Iluminação e inspiração. Para ficar melhor, o que é uma... Isso aqui é um S, tá? Porque é uma inspiração. O que é uma inspiração bíblica, para ficar melhor, e uma iluminação bíblica? O que vocês compreendem por isso? A iluminação é algo que veio da parte de Deus. De inspiração? Inspiração da parte do homem, que foi necessário algo para que o homem pudesse fazer acontecer, digamos assim. Concorda, Fábio? Pronto. Porque inspiração você precisa de alguma coisa para... Pronto. Vocês lembram do texto de... Pronto. Lembra daquele texto de Pedro, quando fala que as escrituras são divinamente inspiradas por quem? Por Deus. Exato. Pelo Espírito Santo. Então, ele começa a dizer assim, olha, as escrituras foram escritas por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que significa? Que eles, ao escrever a Bíblia, ou seja, aquela carta, ou aquele livro, ou aquela porção, eles eram homens, eles não eram deuses, anjos, ou coisa parecida. Eram homens que foram inspirados. Ok? Essa inspiração no caso, a gente sempre brinca, né? Que não é uma psicografia, que a pessoa não sabia o que estava escrevendo, mas não é isso. Mas é algo, uma revelação do Espírito Santo para aquele escrito. Como, por exemplo, quer dizer, pastor, que isso só acontecia naquela época? Não. As mensagens, por exemplo, quantas mensagens você ouviu ou pregou que foram inspiradas pelo Espírito Santo? Certo? Então, foi inspirado. Só que existe também o que nós chamamos de iluminação. Essa iluminação aqui, ela refere-se agora ao agente passivo da história. Lembre-se, no caso, por exemplo, Pedro, que escreveu, foi inspirado. Só que agora eu que leio o que ele escreveu, eu não sou inspirado pelo Espírito Santo a ler, mas há uma iluminação daquela palavra, daquele texto, daquele livro. Por que a gente chama de iluminação?
Porque para nós está escuro o negócio. Como assim? Eu não estou entendendo. E aí a gente ora, Deus, olha, faz assim, traz a revelação da palavra, que o Senhor fala comigo. E aí, em outro momento, naquele mesmo momento, você tem clareza de algumas coisas. Então, nós chamamos também isso aí de iluminação. Compreende o que eu falo? Tá? Então, esse é o grande... Isso. Não, os dois são revelações. Só que, como eu disse, um é o ativo, ou seja, eles foram inspirados, agora nós somos iluminados por... Assim, a ideia é que nós venhamos ser iluminados. E a exegese vai nos ajudar nisso. Olha aqui. Esclarecer. Eu vou mostrar aqui já já. Deixa eu apagar isso aqui, que eu nem sei como é que apaga. Apagar toda a tinta do slide. Pronto. Olha o que diz aqui, ó. O termo provém de duas fontes. Ex de exegese, aqui, né? Ex. Dá pra ver o mouse? Pronto. Ex de exegese. Ah, eu posso riscar também aqui. Ex de exegese, que significa fora. E again, que é guiar, usada para indicar narrativa, tradução ou interpretação. Então, em outras palavras, é explicar, trazer para fora. Tá certo? Trazer para fora. Lembre-se que o texto está lá, da Bíblia. E agora vocês vão trazer. E aí vai guiar, explicar. É um caminho. Por isso que nós chamamos exegese. Tá bom? Teologicamente usada para designar a interpretação de modos formais de explicação, que podem ser aplicados a algum texto a fim de se compreender seu sentido. Em suma, deixa eu ver se ele fala aqui mais alguma coisa. Pronto, esse aqui eu acho bacana. Essa definição aqui, para mim, é uma das melhores. Exegese é o estudo sistemático da palavra de Deus, com o objetivo de extrair o sentido original. Extrair, guarde isso aqui, viu? Nós vamos falar muito sobre isso aqui, ó. Extrair o sentido original. Ok? Extrair o sentido original. É uma tarefa histórica que procura entender a palavra conforme foi ouvida pelos destinatários. Olha que desafio. O grande desafio da boa exegese, depois a gente vai falar algumas coisas a respeito disso, é fazer com que se entenda aquilo que foi dito há 2.000 anos atrás. Ou há 3.000 anos atrás, depende da interpretação. Da palavra. Da palavra de Deus. No caso aqui, a palavra é a palavra de Deus mesmo. Tá? Porque também existe o sentido original da palavra em si. Palavra de Deus, palavra em si. É tanto que, já vou falar uma coisa para vocês a respeito do que nós vamos precisar para essa disciplina. Tá? Já falo sobre ela. Procurando também descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia aqui. Né? Então, dentro da palavra de Deus, nosso objetivo é também compreender a intencionalidade. E, gente, é um desafio. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós não vamos sair daqui os exegetas, porque aquele que estuda exegese, afinco, nós chamamos ele de exegeta. Tá? Só para vocês terem uma clareza, existem baterias de interpretação. O que seria essas baterias? É assim, se reúnem os exegetas aqui em Alagoas ou Bahia, sei lá, e propõem um texto. Um versículo, às vezes. E aí eles falam assim, olha, nós temos um versículo aqui que nós precisamos interpretar melhor, porque já faz tempo que ninguém interpreta ele, tal. Vamos. Aí vem 5, 6, 7, quantos foram? Exegetas. Para interpretar um versículo, um texto, para poder compreender o máximo do sentido original. A intencionalidade do autor para os destinatários. Eu acho lindo isso, gente. É sério.
Eu sou fã da exegese, assim, eu gosto muito de exegese, porque ela me lembra muito Sherlock Holmes. Eu gosto desses filmes de Sherlock Holmes. Eu particularmente gosto daquele filme que quanto melhor eu souber o final, eu fico mais preso ao filme. Porque assim, aquele filme que eu já sei quem é a mocinha, quem é o mocinho, quem é o vilão, isso aqui já vai acontecer, eu fico cantando o filme, né? Como fala, né? Falando vai acontecer isso aqui, quer ver? Acontecia. Você sabia, mas está claro, isso aqui já faz parte já de um roteiro já que é conhecido. Agora, aquele que você não sabe quem é o final, se é o motorista, se é o entregador de pizza, se é o dono, enfim, se é o mocinho, eu acho legal. Então, a exegese, ela tem esse objetivo de você fazer, que é a grande sacada da exegese, fazer perguntas. Nós vamos ver isso nas aulas para frente aí. Existe, dentro do exegese, já vou finalizar, uma exigência, antes de eu ir para aqui para o método da interpretação. Gente, eu não trouxe hoje porque, no caso o Fábio viu, a mochila estava muito pesada. Mas não tem como nós pagarmos essa disciplina sem termos Bíblia. Agora, Bíblia física. Eu sei que, no caso, eu sou adepto da Bíblia digital, mas nesse momento a gente vai fazer adesão à Bíblia física. Tá? Inclusive, eu quero que vocês, mesmo que vocês deixem aqui por enquanto, a gente faz uma caixinha ali, um reservado ali para vocês, com o nome de vocês. Eu quero que vocês tragam as diferentes Bíblias que você tem na questão de tradução. Tá? Eu tenho a NVI, então traz a NVI. Eu tenho a NTLH, traz a NTLH. Eu tenho a corrigida, tem que estar aqui também. A corrigida vai ter que estar aqui. Tá? Eu tenho a King James, traga a King James. O que você tiver, você traz. Tá? Porque de fato nós vamos ter que mexer aqui. Outra coisa que como eu disse, nós não vamos sair daqui os exegetas daquela maneira como eu apresentei para vocês. A pessoa que vive para isso. Em 10 aulas, pelo menos 9 aulas, né, que a gente chama, a ideia é provocar, aguçar a vontade de vocês, mudar a maneira de como vocês vão preparar, como vocês vão ler a Bíblia. A partir dessas aulas, vocês não vão ler a Bíblia mais do mesmo jeito. Pelo menos a ideia é essa. Por quê? Quer dizer que você é uma super pessoa, super crente, um super seminarista? Não. A questão é que, de fato, com essas ferramentas nós vamos aprendendo, esses métodos que nós vamos aprendendo, nós não vamos pensar do mesmo jeito. Porém, não pense que é algo fácil. Do tipo, participei já das 9 aulas, já sou expert. Não. De fato, vai precisar... É aquilo que nós estávamos falando. Acho que estava falando aqui, ou falando aqui no terceiro, não sei onde eu estava falando. Para uma boa refeição, é necessário gastar tempo. Não foi isso que eu disse? Em algum lugar aí? Acho que foi aqui no terceiro. Para ser uma boa refeição, precisa se gastar tempo. Então, ou seja, eu quero passar para a pessoa uma verdade, eu tenho que gastar tempo estudando essa verdade. Tá? Então, essa vai ser o grande objetivo. Uma outra coisa também não tenham reservas. Meu Deus do céu, o pastor falou que nós vamos ter que entender um pouquinho de grego. Olha, nós não vamos ter aula de grego, né? Mas nós vamos ter que compreender, pelo menos, que como foi escrito a Bíblia, como ela foi escrita no grego, pelo menos no Novo Testamento, outra parte em aramaico, outra parte em hebraico. É importante demais, se nós queremos, lembra que nós falamos, saber a intencionalidade do autor.
é importante nós sabermos em que língua ele escreveu, pelo menos. E nos aproximar da palavra. Não necessariamente, como eu disse, vai sair falando grego. Mas ontem, por exemplo, ministrando sobre João, que é esse que eu queria falar, mas a gente não vai ter esse tempo, eu vou deixar para quinta-feira. Falando sobre João, nós falamos sobre duas palavras que são básicas, pelo menos duas palavras em grego. Mas o que significa essa palavra? Só para poder fechar, então, por exemplo, a palavra logos, que em grego significa palavra mesmo, o verbo, né? Ela tem uma intencionalidade. Que intencionalidade é essa? Né? Aí eu até falei sobre o eskenô, que no caso é tabernaculou. Jesus tabernaculou entre nós. Só que nós traduzimos para habitou. Mas prejudica? Não, não prejudica. Mas saber um pouco do original, ela nos proporciona, assim, saber uma intencionalidade. Porque essa intencionalidade é para nós, aqui estuda a interpretação. E para nós passarmos também para as pessoas. Mas os leigos, por exemplo, eles não precisam saber de grego nesse momento. Entende? Mas nós precisamos saber algumas coisinhas e saber e compreender algo sobre a palavra de Deus. Tá? Então, nas próximas aulas, ou seja, quinta-feira, vou explicar o que seriam mais ou menos esses métodos de interpretação. Né? Depois a gente vai ver um pouquinho aqui, mas eu não vou entrar agora. Consolidar essa explicação da exegese e, de fato, nós começarmos a praticar. Então, como eu disse, vai ser uma aula muito mais prática. Ok? Amém? Felizes? Muito bem. Então, quinta-feira a aula, sexta-feira também vai ter aula, professor. Então, vamos dar aquele tempinho. Eduardo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse material já vou disponibilizar lá. Vocês já podem acessar.